Olá, vamos então dar sequência ao nosso estudo sobre benchmarks e vamos falar agora sobre índices de bolsa. Então, os índices de bolsa de valores, eles podem tanto procurar representar o mercado de ações como um todo, mas também podem procurar representar parcelas do mercado, setores do mercado. Então, é possível que existem alguns índices de referência, alguns benchmarks dentro do âmbito de bolsa de valores que procuram representar determinados segmentos, determinados tipos de empresa ou até mesmo determinado nível de governança corporativa independente do setor que essas empresas participam. E aí a gente vai falar então, em primeiro lugar, do Ibovespa. O Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, ele vem aí com seu nome mantido mesmo depois da fusão, da BMF com a Ibovespa e mais recentemente da junção também aí com a CETIP. E hoje a gente tem a B3, então não é mais Bovespa nem BMF Bovespa, hoje é B3 no Brasil. Só que o Ibovespa ele mantém o seu nome, enquanto o índice da Bolsa de Valores de São Paulo ele representa uma carteira teórica que foi criada lá em 1968. E o que seria uma ideia de carteira teórica? Imagine que é como se de fato tivesse sido feito um investimento em uma carteira de ações naquela época, lá em 68, e essa carteira de ações ela segue algumas regras para que haja um rebalanceamento, para que haja uma troca dos ativos que estão em carteira, e isso vai ocorrendo com o passar do tempo, e a valorização dessa carteira teórica é expressa em pontos. Então, por isso que a gente escuta na televisão, por exemplo, que o Ibovespa está em tantos mil pontos, que é como se fosse essa evolução dessa carteira teórica, que começou lá atrás, em 68, com 100 pontos. Então, o Ibovespa ele é revisado quadrimestralmente e pode ser que algumas ações deixem de fazer parte do índice e entrem outras ações novas, e também a proporção, a participação percentual de cada ação pode variar um pouco a cada novo rebalanceamento, a cada nova revisão, a cada quadrimestre. E veja que o Ibovespa ele é um índice de negociabilidade, ou seja, ele é um índice que trabalha com as ações mais líquidas da Bolsa de Valores de São Paulo, então da B3. E por trabalhar com as ações mais líquidas, existe aí uma discussão de que se de fato o Ibovespa é representativo de todo o mercado ou não. Mas enfim, é claro que as ações chamadas de small caps, que são as menores, elas normalmente têm uma quantidade de operações menor em volta delas, e acaba com que dificilmente uma ação dessas entre para o índice Ibovespa. Normalmente as ações que fazem parte do índice são ações chamadas de blue chips, são as ações mais líquidas, mais negociadas na Bolsa de Valores. Então não há um limite mínimo e nem máximo de ações para fazer parte do índice, mas vai girar aí em torno de 60 e poucas ações que geralmente fazem parte da carteira teórica do Ibovespa. E aí a gente tem também alguns outros índices de bolsa, como por exemplo o IBRX. O IBRX ele representa uma carteira teórica também, revisada também quadrimestralmente, só que neste caso é constituída pelas 100 ações mais negociadas. Então há um limite no número de ações que vai fazer parte deste índice. E também essas ações elas são as ações que possuem uma maior quantidade de negócios e também um maior volume financeiro. Na sequência, a gente tem o IGNM, que ele é sigla para o Índice de Governança Corporativa Diferenciada do Novo Mercado, e neste índice entram todas as ações que fazem parte do novo mercado. O novo mercado ele possui algumas exigências maiores na questão de exigir um maior nível de governança corporativa das empresas. Então, alguns investidores podem estar interessados neste aspecto, e esse índice pode ser, sim, representativo para determinadas análises e determinados objetivos.
Antes de falar do próximo índice, que já vou adiantar, é o ITAG, o índice de Tag Along, a gente vai falar sobre o que é Tag Along. Tag Along, veja aqui um exemplo, por exemplo, de que um grande investidor ele quer tomar o controle de uma determinada empresa. E nesses casos, a lei das SAs, a lei das sociedades anônimas, ela garante que pelo menos 80% do preço pago aos acionistas majoritários seja também pago aos acionistas minoritários. Mas veja que essa previsão legal da lei das SAs, ela engloba aí os acionistas minoritários que possuem ações ordinárias. Então a gente tem a divisão aí de ações ordinárias e preferenciais, e são os detentores das ações ordinárias que dão direito a voto, que possuem direito legal de tag along a 80% do preço que é oferecido aos acionistas majoritários, no caso de uma troca de controle da empresa. Mas aí o que acontece? Empresas com maior grau de governança corporativa acabam por estender, por aumentar esse percentual de 80% até para 100% em alguns casos, e em alguns casos também essa garantia do tag along é estendida a critério da empresa também para acionistas preferenciais, embora essa não seja o requisito mínimo da lei, mas algumas empresas, por terem um maior nível de governança corporativa e uma maior preocupação com estes aspectos, também com seus acionistas minoritários, elas estendem esse benefício até mesmo para os acionistas preferenciais. E aí a gente volta para o ITAG, o índice de tag along diferenciado. E no ITAG entram justamente essas empresas que fazem um esforço a mais, têm uma preocupação maior do que a exigência legal de 80% de tag along, e essas empresas elas entram então fazendo parte desse índice de tag along diferenciado. Então a gente tem também o índice de sustentabilidade empresarial, que engloba empresas que respondem a um questionário, e nesse questionário são avaliadas práticas de sustentabilidade e também o impacto que os produtos e serviços que essa empresa oferece, que tipo de impacto que isso gera para a sociedade. E a participação das empresas no índice será proporcional ao resultado do questionário preenchido e também limitado a uma quantidade de 40 empresas. Agora, finalizando essa aula e o nosso estudo aqui sobre benchmarks, vamos olhar esse gráfico que ele traz um comparativo entre o Ibovespa e o CDI ao longo dos anos. Veja aqui que a gente não está aqui querendo mostrar o que é melhor do que o outro, mas já é possível perceber que mesmo sem falar de renda fixa e renda variável, a gente já pode perceber que o Ibovespa ele possui uma variabilidade muito maior, ou seja, os preços no Ibovespa eles sobem e descem com uma intensidade muito maior, ele é um índice muito mais intenso, digamos assim, do que o CDI. E isso, é claro, a gente já pode ter isso em mente, falaremos sobre isso em detalhes, mas a gente já pode ter em mente que associando mercado de ações na parte do Ibovespa, que ele é o índice de referência, principal benchmark, a gente tem um mercado bastante volátil, que não é para todo mundo, não é para todos os perfis de risco e também não é para todos os momentos de vida. E a gente tem também no outro extremo, aqui no mesmo gráfico, o CDI, o CDI enquanto um índice muito utilizado para ser referência na parte de renda fixa. Ele é um índice bastante conservador, que não sofre essas variações, essa grande volatilidade que a gente vê no mercado de ações. Então, com isso, a gente finaliza esse nosso estudo de benchmark e nos vemos na próxima aula.